Olá, nós estamos na segunda edição do TaiaCast e hoje muito especial com algumas das pessoas que estavam no Rio Grande do Sul, em especial o Laércio, morador de Itaiaçupeba, como secretário de Segurança, e o Rafa. E eu vou pedir para cada um deles se apresentarem aqui e falar um pouquinho de quem são e o que fazem. E aí a gente vai entrar nessa notícia, né, que eles trouxeram para nós. Foi muito... Acho que deu para a galera perceber, quem está assistindo, né? Deu para ver, no começo a gente passou um vídeo com umas ações que aconteceram lá, inclusive o próprio pessoal gravou isso ao vivo, né? Esses vídeos, vivenciaram, né? Então a gente espera trazer bastante coisa, bastante novidade para vocês aqui sobre esse tema, algo que também possa acalentar nossos corações, né? É isso. E orientações, né, Rafa? Muito importante. O secretário estava falando aqui. Então, secretário, se apresenta para nós, por favor. Tudo bom, né? Obrigado pelo convite. Sou Augusto, sou secretário de Segurança de Mogi das Cruzes atualmente e acabei comandando essa operação para o Rio Grande do Sul. Muito bom. Laércio. Meu nome é Laércio, hoje eu estou na Secretaria de Segurança, também participei dos resgates lá no Rio Grande do Sul e foi muito bacana ter participado desse momento. Para mim foi muito marcante. Muito bom. Pô, bacana. Eu queria começar perguntando para vocês um pouco da experiência pessoal que vocês vivenciaram lá. Como foi? A gente recebe muita notícia, principalmente na rede social, vídeo, jornal, mas nada como sentir isso na pele, assim, né? Saber um pouco como que vocês enxergavam a vida antes de ir para lá e como que é participar de uma missão como essa. Vale ressaltar, né? A gente está no momento, o brasileiro é um povo muito... que gosta de fazer doação, carismático, é um povo que se comove com a dor do outro. Então, os brasileiros estão todos doando, todo mundo fazendo uma corrente de oração, de fé para aquele povo que precisa muito e deve continuar. A gente tem que só salientar que todas as pessoas que vão para fazer qualquer missão social, humanitária, elas têm umas regras, né? Elas têm que ser capacitadas, elas têm que ir com equipamento, elas têm que ser autossustentável. Por quê? Você pode ter a maior boa intenção do mundo, mas se você for sem equipamento, sem sua equipe, sem ser autossustentável lá, você vai se tornar mais um problema. Mais um problema. Então, às vezes, tem uma marmita. Você chegou lá, vai ter que dividir essa marmita com você. Tem uma garrafa de água. Então, você tem que pensar, planejar tudo certinho. Às vezes, se você não tem condições de se deslocar até lá, pode continuar fazendo as doações. As doações elas são muito importantes. Eles estavam falando de doações, né? Lá é um local que faz muito frio, então meias, produtos de limpeza, roupas hoje eles não estão aceitando mais, porque foi muita doação de roupa. Foi um número muito grande mesmo. A gente muita doação de roupa e hoje eles estão segurando um pouco, mas não que elas não sejam fundamentais. A gente vai acabar entrando no inverno aqui em São Paulo e elas vão ser fundamentais para o nosso fundo social para a campanha de inverno aqui. Tá? Legal. Isso é só um recado que eu queria deixar para... Acho que no final a gente pode colocar para as pessoas que ainda queiram doar, né? Não está recebendo mais, mas os pontos aqui em Mogi, porque eu também vi uma notícia esses dias que porque a gente sempre está acostumado a fazer doações no inverno, né? Sempre tem um povo muito solidário mesmo brasileiro. E aí, algumas centrais que recebem doações para outros pontos, né, eles estavam sentindo que as doações foram direcionadas para o Sul e eles estavam um pouco preocupados de não receber essas doações também, né, para as pessoas que já são atendidas em outras frentes. Isso acontece? Existem doações que não chegam, tudo que a gente está fazendo, todo esse movimento, chega de fato? O Lércio tinha até compartilhado comigo. Ele falou, nossa, Tati, existem alguns lugares que é mais difícil, a mobilidade, né, e tudo mais. Assim, eu vou te dizer por algumas experiências que eu já tive, né, eu atuei em São Sebastião. São Sebastião é uma cidade aqui do nosso litorâneo, aqui do lado da nossa cidade de Mogi das Cruzes, né, bem muito próximo, né, então às vezes tudo que acaba acontecendo na região litorânea, às vezes tem um respingo aqui na nossa cidade e foi ocasionado nas chuvas que ocorreu aquela tragédia aqui em São Sebastião. As doações chegam, isso aí não tenha dúvida. Só que é que nem... Ali foi uma coisa peculiar. Como que funciona? Ficou isolada. Então só passava veículos 4x4. Para você descarregar, você não tinha uma empilhadeira, você tinha que descarregar na mão. Então faltou o quê? Mão de obra humana.
Aí como que vai chegar nos sertões? Que nem sertão do Barra do Una, sertão de Camburi, sertão de não sei aonde. Aí precisa ter uma viatura adequada. Às vezes o rio estava com a margem alta. Então você começa a criar essas dificuldades. Muitas doações foram feitas por barco até chegar... Uma questão de logística mesmo. Logística. Por que eu estou falando de São Sebastião? Porque no sul foi uma coisa assim surreal. A gente está falando de uma cidade. Agora você imagina 350 cidades. Nossa, eu não consigo inimaginável. Quando eu falei assim, ideia. e vai, né, pensando assim, tava pensando em São Paulo, tá? Aí o Lércio falou, tem cidades que tá depredada, enfim, não, né? Tá totalmente isolada. E eu acho que tem cidades lá que nem vai retornar o que era antes. Acho que não tem como. Os números... E assim, não baixou a água ainda, né? Não. Vocês ficaram quantos dias lá? Cerca de 8 dias. 8 e dias. hoje nós recebemos um vídeo do Felipe que nos deu alojamento lá. E lá começou a chover novamente, já começou a alagar novamente. Então o pessoal está bem preocupado, bem... porque no começo a gente faz toda uma mobilização, depois a gente acha que já resolveu o problema. E na verdade continua, né? São milhares de pessoas, eu não sei, é incontável, é algo assim. E nós resolvemos fazer ação, né? Partiu da Helena ali, fazer ação em Itaiaçupeba. As pessoas se mobilizaram, a gente ficou até feliz, né, Rafa? Foi um negócio assim surpreendente mesmo. Porque às vezes a gente acha assim, né? Tá todo mundo ajudando e lá tá tão distante. E aí vocês falando isso, que chega, né? E aí, quando eu falei, puxa vida, o Laércio, que era de Itaiaçupeba, tá no sul, precisa vir falar aqui com a gente, né? A galera de Itaiaçupeba é igual quando você vai ver cobertura no jornal, e aí você mostra assim, aquele país que você nunca ouviu falar, e aí encontra um brasileiro. Às vezes a pessoa assim, você nunca ouviu falar, você encontra alguém de Itaiaçupeba lá. Eu gosto de viajar muito, e sempre que eu viajo, eu sempre encontro algum... Não é nem brasileiro, eu encontro um brasileiro conhecido aí. E eu ainda falei pro Rafa, eu falei assim, Rafa, meu primo tá no sul, a gente tem que fazer um episódio com ele, vamos chamar o secretário. E só complementando aqui o que o secretário falou, ele tomou muito cuidado de escolher as pessoas certas, né, técnicas para levar. Sim. Isso é muito importante. Nós fomos com equipamento, então isso ajudou bastante. E legal essa iniciativa do nosso prefeito também, né, de a gente mobilizar. tinha uma ideia do que a gente ia encontrar lá, mas realmente ao chegar lá foi... Um filme de terror, né? E graças a Deus pela experiência do secretário, então a gente estava bem equipado, tanto com equipamento, Vocês com foram veículos, com carro? três veículos 4x4, levamos motosserra, levamos barraca, levamos gerador, barco. Eu vou entrar agora nesse detalhe. Então foi bem Caramba, legal. conseguiu levar a gente um conseguiu monte de fazer um trabalho bem legal porque... Para somar, né? Porque é o que você falou, precisa passar um fardo. Mas a gente vale ressaltar também a importância da Defesa Civil de Itaquaquecetuba, né? A partir do momento que a gente teve essa iniciativa, que o prefeito falou, não vão, né? Tudo começou isso lá em meados de abril, tá? Quando a gente foi participar, nosso sistema de segurança hoje aqui de Mogi das Cruzes, ele é um dos mais tecnológicos do Brasil. Que legal. Né? Caramba, então a gente tem diversos equipamentos que às vezes não chegam ao conhecimento da população, mas que o prefeito fez, ele dobrou o orçamento da segurança aqui. Então a gente tem a muralha eletrônica, a gente tem os totens de segurança. Quando você fala muralha eletrônica, desculpa a ignorância, o que é, secretário? Eu vou explicar. A muralha eletrônica, ela funciona assim. Ela tem vários pontos da cidade onde todos os veículos que passam são registrados. Independente da velocidade, né? Independente da velocidade. Eles não são radares, né? Eles são uma... A gente fala que é placa de LPR, né? Que é leitura de placa. A partir desse momento que ele faz a leitura de placa, ele tem um software de armazenamento, que, se eu não me engano, acho que é o segundo melhor do Brasil. Tá aqui em Mogi das Cruzes. Uau! E ele vai armazenando todo esse registro de passagem de veículos. Então, são milhões de veículos que passam aqui na nossa região, somente na época de litoral, na época de festas, enfim, que a gente é um caminho. O que ele faz além disso? Os veículos com queixa de roubo, furto, suspeita, adulteração, clonagem, ele tem um sistema inteligente, né? Não pode bater na mesa. Que automaticamente ele emite alertas para os nossos guardas municipais e que atuam no monitoramento, no rastreamento desses veículos, e onde fazem as abordagens e acabam prendendo os veículos. Para você ter uma ideia, depois isso sempre, desculpa, mas isso sem precisar alguém ficar olhando, monitorando. Não, o sistema tudo tecnologia. Isso aí é tudo com inteligência artificial. Bacana. É um software, né? Ele chama Sentry, é o programa.
A gente podia conhecer um dia, né? Só assim, só pensando, secretário. Quem sabe? Pode sim, quem sabe. Né? Então, ele trocou todas as câmeras de monitoramento da cidade. A gente tem câmeras com alcance de até 2 km em alta resolução. A gente tem os totens de segurança que estão em escolas. Isso na área central? Na área central. Lá em Itaçaba tem. Na escola municipal eu já vi o totem. Então, assim... Todas as escolas, que máximo. São vários investimentos que acabaram chamando a atenção de Mogi das Cruzes para o cenário nacional. Esse cenário nacional, a gente foi convidado para participar da ABIN, né, que é a Agência Brasileira de Inteligência. Eles estão com um projeto agora de que os pontos focais sejam os municípios, principalmente aqueles municípios de fronteira que têm alta tecnologia, igual Mogi das Cruzes. Até para munir eles de informação, né? Nada mais que o cara que ele pode ir para qualquer canto do Brasil, então o município ele tendo o Brasil centralizando ali, ele consegue gerar essas informações. A partir disso, a gente fez uma reunião lá em Brasília, onde a gente foi representando Mogi das Cruzes. Bacana. E tinha os secretários do Sul. A Cíntia, ela é secretária de Segurança de Pelotas e estava representando 46 cidades daquela região. O comandante Nascimento, ele é... Nascimento parece ter o Tropa de Elite. O meu é Tati Nascimento, difícil então. lembrar. Então, ele é comandante da Guarda de Porto Alegre. E diversas outras guardas do Brasil, representando várias cidades. A partir desse conhecimento que a gente teve com eles, fizemos amizade, trocamos experiências, falamos de tecnologia, eles têm a tecnologia deles lá, a nossa aqui, e a gente começou a trocar informações. Veio essa tragédia. Meu Deus. Foi antes, isso foi antes. Foi antes. Quando veio essa tragédia, e a gente fica acompanhando pela televisão, principalmente a gente que trabalha na área da segurança, trabalha com defesa civil, a gente fica meio que inquieto e aquilo começa a te incomodar. O que eu posso fazer, né? Fala, se pra gente que é civil, mas isso já incomoda, você né? Fala, caramba, aí eu sempre falei, né? Porque eu fico pensando, eu falo assim, pô, quando eu chegar num patamar que eu possa ajudar, né? Eu tenho que ajudar. Aí eu falei assim, mas hoje eu sou secretário. Pô, eu posso ajudar. Já estou, Acho que chegou nesse patamar. Aí eu falei assim, o prefeito falou, não, você pode não, você deve. Você tem que ir e ver o que você precisa. E aí a gente disponibiliza. Aí eu liguei para as outras, né, que tem o Itaquaquecetuba, ela tem uma região que tem muito alagamento, então eles têm barco, botes e tal. Eu falei para ele assim... Bem na margem do Tietê. Eu falei para ele assim, poxa, eu falei com o Anderson lá, o Anderson falou, Augusto, peraí, vamos, amanhã. Eu falei, então vamos amanhã. Aí a gente acabou assim, né? Decidimos de um dia para o outro, conexão, os prefeitos, né, autorizaram, né? Isso também graças essa autonomia a gente tem graças ao Condemate, né? Condemate, muito bom. O Condemate, ele deixa a gente, né, nessa... O Tom faz parte, né? O Tom do Sebrae faz parte desse projeto então, com a gente no podcast, que faz parte do Condemate. Então, tá vendo? Ele tá esperto. E eu levei o representante tá esperto, tá vendo? Nossa. Pensando nisso, eu falei, tem que alguém estar esperto. Muito bom, secretário. Aí a gente falou, vamos, e como é uma coisa de emergência, a gente não pode ficar planejando muito, senão você perde o timing. Né? Porque, enfim, a situação lá agora já está dias, desesperadora, né? Desesperadora. Aí a gente reuniu a equipe, eu falei assim, eu preciso pegar a equipe que tenha, né, capacidade, expertise, né, para atuar nessa região e que também, né, não se torne uma vítima lá, né? Um cara que for lá para ajudar. Aí eu acabei selecionando esses profissionais que a gente tem aqui, que já atuam aqui na nossa região, né? A gente tem a área do Rio Jundiaí, a do Oropó, Jundiapeba mesmo, tem alguns locais aqui, subindo lá para cima, o Piatã, tem alguns locais que sofrem um pouco com a enchente, né? Mas que foram feitas medidas aqui, né? Vale ressaltar, né? Desassoreamento do Rio Jundiaí, limpeza de boca de lobo. Enfim, são ações preventivas, diretas, né? Ações preventivas. Esse ano a gente não teve, graças a Deus, a gente não teve, né? O prefeito contratou o IPT, que é o Instituto de Pesquisa Tecnológica, que ele faz o estudo das áreas de risco, das áreas de alagamento de toda a cidade. Eles já terminaram o estudo. Então, em Mogi a gente tem um mapeamento dessas áreas. Todas as áreas de risco de Mogi é mapeada. Então, é assim, a gente tem... O prefeito ele se preocupa muito, é que tem muito trabalho que a população acaba não... que ele acontece nos bastidores. Nos bastidores, porque é uma coisa muito técnica, né? Mas que vai ser divulgado, ou que às vezes ele nem sabe. Falou IPT, ele vai falar... O que é isso? Algum partido político, alguma coisa. Não, você tem que ir lá. Importantíssimo. É o instituto mais renomado do Brasil hoje de pesquisa tecnológica. Né? Então ele vem, ele mapeia com drone, ele vê a área de alagamento, e ele vê a solução do problema. Fala assim, para essa solução aqui a gente tem que fazer o desassoreamento. Faz uma sugestão ainda, né?
Para essa aqui a gente tem que remanejar essas famílias. Para essa aqui, essa aqui é uma área de deslizamento, tem que fazer isso. Já dá todo o direcionamento para que seja executado. Eles estão terminando o relatório, acho que mais tardar nesse fim do Geralmente, quanto semestre. tempo leva para se fazer esse relatório? Quase um ano. Quase um ano. Quase um ano. Depende do tamanho da área, né? Também. É que a gente estamos falando não sei se vocês sabem, mas vocês devem saber, vocês são mogiano nato aqui, né? Mogi das Cruzes, depois da capital paulista, é a segunda maior, né? São 712 quilômetros quadrados, né? Então a gente tem uma extensão assim... É muito grande mesmo. Gigantesca, né? Acho que são quase 9 municípios que nós fizemos divisa. Sim, então aí você pega desde... E se olhar historicamente, outros municípios da região faziam parte de Mogi, né? Eu acho que Mogi fazia divisa direto com São Paulo. Isso, até São Miguel Paulista era Mogi das Cruzes, tá? E depois veio a emancipação das cidades, mas tanto é que Mogi das Cruzes são 400 e... acho que 65 anos de idade. Acho que são 2 ou 3 anos a menos que São Paulo. Eu ia falar a festa do Divino, né? 411 anos, né? Que é a festa mais antiga, né? Que aconteceu agora também. Que eu tô com a festa do Divino na ponta da língua. Mas para você ver a dimensão e a história que a cidade tem. Então, Mogi das Cruzes sempre foi... E a importância também na região, né? E Mogi das Cruzes sempre foi o quê? Aquela pessoa que ajuda os outros municípios. Até porque já foi... vamos dizer assim, emancipou os outros municípios, né? Já é a mais histórica, é a mais instruída, é a mais... Enfim, é a cidade que eu amo de morar aqui. Além de tudo, eu sou usuário da cidade. Então, É bacana. Nossa, bacana, mas tá? é muito rico todo esse trabalho que eles fizeram, né? Você vê que essas informações... Então, essas doações que a gente está fazendo, essas captações de itens e tudo mais, porque a gente vê que tem muita igreja se mobilizando, a gente vê que tem escolas, a gente vê que tem todos os órgãos públicos aí se mobilizando, tá chegando e faz a diferença lá, né? Existem muitas pessoas que já faleceram, igual vocês falam. Tem uma média de números de pessoas? Última era da Defesa Civil do Estado do Rio Grande do Sul, 160. 160? E 75 desaparecidos. 160 pessoas? Pessoas que acabaram perdendo a vida e 75 desaparecidos. Nossa, por enquanto, tá? Mas eu achei um dado até baixo pelo número de cidades devastadas. Isso é o que foi... computado, fora os que ainda não, certo? É que assim, aquilo que eu falei, né? A cidade, o Laércio vai deixar... As cidades, elas estão debaixo d'água. A gente está falando de cidades. Não é um bairro, não é um município, não. São várias cidades. Então, assim, a dimensão do dano... Do estrago, né? Do estrago, as águas não baixaram ainda. Meu Deus. Entendeu? Não dá nem para mensurar ainda, né? O relato das pessoas, dos moradores lá, é que, assim, de sexta, acho que para sábado, a água subiu muito rápido, independente do bairro. Era 8 horas começou pela Canela, quando deu meia-noite estava no peito. Então, meu Deus. E assim, é como se você estivesse imaginando, a gente chegava lá, aqui, a Coca-Cola, que se eu chegava na Coca, na descida da Coca, e olhar aquele Jundiapé até o final. É tudo alagado. Até São Miguel, até Goiás. Você pensar, quem tá lá acordou com a água na canela, até ela se deslocar até um ponto alto, é muito difícil. Então, por isso que aconteceu muita gente de subir pro telhado. A gente não tá nem pensando na questão de pessoa com deficiência. Eu tava com o Johnny agora há pouco. Meu Deus, pensando agora, criança, pessoa com deficiência, pessoa idoso. acamada, enfim, com algum problema de saúde que impossibilita ela de ter uma reação mais drástica. Vocês participaram de algum resgate assim que marcou, que vocês trouxeram e falaram assim, putz, isso daí... Criança. Todos acabam marcando a gente porque é uma coisa que não a gente não faz todos os dias. Então tudo isso a gente marca muito, desde que seja um animal até uma pessoa, é uma vida. Então isso marca muito a gente. Mas assim, você vê o olhar de uma criança, da mãe, que é o que aconteceu lá, que ela falou que o marido tinha saído e ia retornar, e fazia um dia já que o marido não retornou para buscar. Que lá aconteceu uma coisa então foi muito peculiar, né? Que acontece? As residências que elas tinham sobrado, alguma coisa assim, que não estavam com a água até o telhado, que tinha um segundo andar, eles estavam lá no segundo andar. Só que a gente estava sexta-feira lá e tinha uma previsão de chuva de 300 milímetros, entre sexta até domingo. Caramba, é muita chuva para pouco tempo. Muita chuva. E o problema é que lá é uma bacia, então toda a água que cai da região serrana ali, Gramado, enfim, daquele local, vai para esse vale ali, né? Para esse vale. O que aconteceu? As pessoas começaram a ficar desesperadas porque elas estavam no segundo andar das casas e assim, você falou, será que vai subir? Será que não vai subir? Não vamos sair. Depois, né? Depois aí que a gente começou a retirar mais famílias, né, Lers?
Sim. Aí começamos a retirar mais famílias, mas foi por causa de dessa Probabilidade de chuva aí. probabilidade de chuva. E teve essa chuva? Teve essa chuva. E aí subiu super. Choveu muito. Subiu, se eu não me engano, acho que 30 centímetros ou 1 metro. Caramba. Nossa, bastante. Se você pensar que é numa área que ela tem uma planície, né? Que ela Não, já tá alagada, ela já tá com 2... O rio, ele tava... Pra você ter noção, tinha local que a gente ia com... Né, eu ia muito com o jet ski, a gente fazia o reconhecimento primeiro da área com o drone. Eu me aproximava próximo, subia o drone vinha, mapeava, a gente vinha... Se tinha animal, tinha ser humano, se tinha alguém e tal. E depois a gente ia até o local, se deslocava pelo jet ski. E depois, se tinha alguém para fazer o resgate, a gente voltava com o barco, a embarcação, orientava via rádio a embarcação. Tinha local que tava a placa a 4,5 metros de caminhão, a altura do caminhão, sabe, do asfalto. E a gente passava baixando a cabeça. Caramba. Cara. Então, 3 metros, 4 metros aí de 4 água. metros, mais de 4 metros de Caramba. E nessa situação... Conta alimentação, energia, complica né? ainda mais para você fazer qualquer tipo de resgate, desde animal, de pessoas, porque você não sabe o terreno ali, né? Você não sabe se está pisando numa lança, você não sabe se está pisando no muro, você está ali na escura, você não sabe. Então você vai... É uma água bem turva, né? Você não consegue enxergar nada. Não consegue enxergar nada. Isso aí, fora as doenças, né? A gente tem lectospirose, enfim. Porque o esgoto subiu tudo, né? Tinha de esgoto. Esgoto, animais mortos, enfim. E, secretário, assim, uma questão preventiva de todo o estado, né, e tudo mais. Não tinha algum plano já, alguma coisa de evasão? Eu não sei como que funciona, né? Eu vou te falar assim, né? A gente o Defesa Civil chama de Plancon, né? Todos esses planos de ação de desastre, o Plancon, ele veio através de desastres que já aconteceu, igual Brumadinho, né? A região serrana do Rio de Janeiro também teve uma forte chuva, Petrópolis, né? Então, e os desastres, né, climáticos estão atingindo bastante o nosso país, né? Então, a gente vê seca na Amazônia, a chuva excessiva no Rio Grande do Sul, enfim. A partir disso, não tem como o governo, assim, governo nenhum teria estrutura até porque alagou até a base deles. A gente ia na Brigada Militar, estava cheio de água. A gente ia na Secretaria de Segurança, estava cheio de água. A gente não tinha energia elétrica, não tinha água potável, não tinha, enfim. Não tinha. Ficou um cenário de guerra. Então, assim, se o governo federal e os outros estados se mobilizam para ajudar e começam a criar postos de comando, foi o que aconteceu. A gente falou assim, mas você voltou? Mas tá lá ainda assim, não. Não é que a gente voltou, a gente ficou 8 dias lá, que é muito desgastante você estar lá. Porque você dorme mal, se alimenta mal, nível de estresse lá em cima, o risco de doenças, o risco de acontecer qualquer tipo de acidente emocional. A família aqui, enfim, tudo. O que você faz? Você tem que... A gente começou a se organizar e falamos assim, pessoal, tá vendo o pessoal de Cajamar, Bebedouro, São Sebastião continuou, mas outras defesas civis ficaram com a gente montou um grupo de São Paulo. Bacana. Então tá fazendo um rotativo. Então aí a galera chegava, alguns iam embora. Rendia um grupo, outro grupo subia. Entendeu? Então o nosso trabalho continua até hoje lá. Legal. Entendeu? O pessoal às vezes não entende, mas nosso trabalho continua até hoje. Ficou 8 dias e acabou. O problema continua, mas porque continua e está tendo essa rotatividade. O Estado mandou uma infraestrutura, eu estava acompanhando desde Polícia Militar, Bombeiro, Sabesp, enfim, foi uma estrutura gigante mesmo para apoiar, né? A gente teve agora, de Mogi das Cruzes, tem uma viatura da Polícia Civil lá, que é como é o nome dele, o Vesgo, do Romão? Fábio Romão tá lá com a equipe dele do GG. Fora tudo isso, né? Porque além de todo o sistema trágico que a gente está passando, tudo aquilo que é muito chocante, se ainda tem que manter a ordem pública, né? Porque teve relatos de roubo, enfim, de abusos em abrigo, uma série de coisas que como se não bastasse tudo que a galera tá passando. É que as facções, elas continuam. A criminalidade, ela não vem com o desastre, ela vai embora, né? Se fosse assim, seria uma coisa até... Nesse momento, a gente até esquece isso, né? É assim, que ela se torna uma coisa tão... Ela fica em segundo plano, né? Primeiro salvar as vidas, né? E a criminalidade, ela tá mais pro bem da pessoa, né? Sim. Mas naquele momento ali, o que aconteceu ali naquele momento? As facções, elas começaram a pegar esses sobrados, prédios, invadir... Meu Deus. Aí que eles tinham, a pessoa ia lá, um voluntário ia com jet ski fazer
A limpo. Reconhecimento. Fazer um resgate, ver se precisava de ajuda, eles iam roubar o cara. Deixava o cara. Eles chamavam tem criança aqui. Vem aqui, aí o cara chegava perto, ele falava, desce, pula na água e vai embora. Então aí começou o que? Ele precisava para transportar perdi ali. até o jet ski, que tava usando para salvar vidas. Meu Deus do céu, viu o barco, inacreditável. Não, o cara falava o cara tinha que ficar lá dentro. Água, deriva. E aí o meio de comunicação só rádio. Essas embarcações para fazer o transbordo à noite, da casa para os prédios, de droga, arma. Meu Deus do céu. Tinha um determinado horário das 18 horas, a brigada pedia para todo mundo sair da água. 6 horas ela tinha toque de recolher lá. Cenário de guerra mesmo. Então só ficavam as forças de segurança, as pessoas, né, especializadas, e os moradores eles eram proibidos moradores, pessoas de resgate particular, enfim, eram proibidos de trafegar nesse horário, né? Tinha locais que você tinha que pôr identificação, uma fita vermelha, um adesivo, enfim. Eles começaram, a própria sociedade começou a se mobilizar e se controlar, fazer o controle. Tinha alguns lugares que o serviço público era hostilizado, porque posso chegar agora, sei o que, aí você tinha que fazer aquele, ele falava, não, a gente é de São Paulo, a gente não é daqui e tal. Aí ele entendia, falava, obrigado por vocês terem vindo aqui e tal. Mas é aquilo que eu falei, o momento de estresse é muito grande. O nível de estresse, o nível de nervosismo, ele está à flor da pele. Qualquer faísca ela pode gerar um transtorno gigantesco. É a sobrevivência, né? A flora mesmo. E a gente de fora, secretário, alguns momentos eu pensava assim, mas por que não retira as pessoas de lá? Mas vai levar para onde? Para que abrigo? Assim, de uma forma bem assim, ingênua. Tira as pessoas, envia... Como que é essa situação para as pessoas que não estão acompanhando ou não entendem do assunto e fala, poxa, mas por que não tira as pessoas? O que tem de sugestões, assim? Eu vi que tinha as pessoas que também não queriam deixar as casas, né? É por causa de evitar saques, esse tipo de coisa. O que acontece, né? O Brasil ele é um país pacífico, graças a Deus. É um país abençoado de diversas formas, né? A gente tem países, né, principalmente na região de guerra, de conflito, onde tem essas migrações, onde eles criam essas cidades temporárias, né? Através de acampamentos, containers, enfim. Algumas situações estão sendo remanejadas lá para o sul, né? Estão fazendo para outros estados, Santa Catarina, Paraná. E fazer acampamentos lá também, dependendo da localidade. Mas o terreno não está ajudando, porque está toda a planície alagada. Então você vai fazer, entendeu? Os moradores eles estão se adaptando em viadutos, em locais mais altos, né? Igual a gente via comunidades em cima de viadutos. Parecia um filme. Um filme, aquela devastação, mas só que é aquilo que eu falei, sem estrutura nenhuma, sem... Imagina, né? Eu falo para você chegar hoje na sua casa, você chegou lá com o seu carro, você parou o seu carro, você está assistindo uma televisão, a água subiu 2 metros na sua sala. Só que não, de todo mundo, do seu vizinho, de todo mundo. Aí você vai chegar, você vai falar, você vai fazer o quê? Você vai resgatar seus documentos, seu carro, sua filha, aí você vai ter o que é prioridade para você, é a vida. Então você pega a sua família e larga tudo, enfim. Vai embora, só que aí depois vem o desgaste. Fala, não tem um lugar para tomar banho, não tem um lugar para beber água, não tem roupa, não tem comida, a roupa tá molhada, um frio absurdo. Chegou a 6 graus de sensação térmica. Meu Deus. A água insalubre, porque tá tudo a gente tem contaminado. vários tipos de doenças ali. Aí você fala, caramba. Aí o cara fala assim, pô, mas vocês estão arriscando a vida para resgatar um cachorro. Mas às vezes o cachorro é a única coisa que sobrou daquela família. Porque na hora do momento ele não conseguiu pegar nem os documentos dele. Aí você entrega o cachorro, você vê a satisfação da pessoa. Fala assim, aí tem um sentimento, né? Pelo animal. É uma vida, né? Entendeu? Então, pelos vídeos vocês vão acompanhar, a gente fez bastante, foi quase 70 animais resgatados nesse período. Foram 25 adultos, 5 crianças. Fora o trabalho emocional, de logística, de estar ali, de segurança, né? Então, se vocês ajudaram com distribuição de donativos também, além de salvamento, por exemplo, precisava levar água ou mantimentos para alguma região, e aí tinha a infraestrutura, o carro, o barco, e conseguiram auxiliar com isso também? Assim, nesse momento a gente apenas ajudou nos abrigos, né? A gente acabou conhecendo o abrigo de animais e abrigo de pessoas, né? Sim. Até um abrigo desses abrigos onde a gente acabava tomando banho, utilizando o banheiro, que abriu as portas pra gente lá até do Banco questão, do Brasil. Né? Do Banco do Brasil ele deu um suporte. porque o Felipe, até a casa dele estava sem água.
ficou E sem ele era secretário lá? O Felipe não. O Felipe é um... Empresário. Ele é filho do empresário que atuava muito na nossa região aqui. Ele é empresário também. Mas como e é que ele... a porta da casa, Como ele tudo. chegou até nós, né? É incrível, né? Eu falei da operação, o cara já falou, o menino postou. A rede social é importante por causa disso, né? Tem muita gente que tira proveito, mas a informação ela é importante demais para isso. Ele viu através de uma postagem e falou, o pessoal de Itaquá e Mogi das Cruzes está indo para o Rio Grande do Sul para apoiar no desastre climático. Ele chegou, ele falou assim, meu pai já teve empresa em Itaquá e eu quero que vocês sejam recepcionados por mim aqui. Eu quero que vocês montem um posto de comando de vocês aqui na minha casa. Caramba, Uau! que bacana. Que bacana mesmo, né? E ele cedeu colchão. Existem pessoas boas. Ele fazia né? café, ele fazia... né? A gente chegava à noite, né? Cansado, ele... Tinha o pessoal entregando pizza pra gente, fazendo toda essa parte de acolhimento, assim, né? A gente só... Não, e ele participou todos os dias com a gente, todos os dias. Todos os dias. Estava ajudando no resgate. Junto, ia na tudo. embarcação, ele tinha os amigos deles que estavam junto com o Pedro Scooby. O Pedro Scooby subiu, aí os meninos ficaram lá, ele também chamou para somar com a gente, que é os meninos do jet ski. Então, assim, ele Então, as pessoas que se foram... doou ele e a família dele, assim, foi incrível, assim. Eu acho que ainda existem, aí você começa a repensar, pô, existem pessoas ainda que querem fazer o bem, porque... E o interessante é que no sábado... Pensar até nos bens era materiais, aniversário da esposa dele. Caramba. Nossa, e ele estava lá. Não, e nós a gente com comemorou junto. 20 pessoas dentro da casa, uma mulher e 19 homens, todo mundo, ninguém conhecia ninguém, e cantamos parabéns para ela, ficou super feliz, agradeceu esse momento. Que massa. Ainda mais essa questão, né? Acolher 20 pessoas que nem conhecem, não conhecem, sabem a não índole, assim, algo... Foi sensacional, assim, você vê o nível que tá o acolhimento, as pessoas se preocupando com outras pessoas, né? Ele abriu a casa dele, com a família dele, ele, a esposa e a filha. Ele disponibilizou toda a estrutura dele, que ele tinha ali possível, né? Ele chamou os amigos dele para orientar a gente estar junto, porque aquilo que eu falei, é um campo desconhecido. Qual o local que precisa mais? Então, o Gaston, o Fernando e o Gustavo, né? São os 3 amigos dele que a gente ficou meio que... A gente não queria vir embora, né? Na realidade. Porque todo dia a gente estava naquela adrenalina de estar ajudando, de estar aí. E sempre tinha mais coisa para fazer, né? Sempre tinha. Ainda tem muita coisa para ser feito lá, né? Tem muita coisa, né? Ainda não dá para ter dimensão do estrago, né? Porque tá tudo cheio de água, não sabe nem E outra coisa, a gente tem que ressaltar, né? Porque, a gente tem que se apegar muito a Deus, porque lá você podia ser uma pequena empresa, média, não tem empresa nenhuma, ter uma multinacional, ter enfim, não teve assim... distinção, né? O que ficou foi a identidade. Sou um ser humano e preciso de ajuda, né? Na mesma situação. Entendeu? Então, assim... A classe social foi igualitária. E eles tinham um aplicativo, por isso que à noite, né? Eles tinham um aplicativo lá que era um pedido de socorro. Então, toda noite a gente ficava mapeando... Foi do Pablo Marçal esse aplicativo aí, não é? Foi um negócio que ele desenvolveu bastante, porque à noite a gente ficava mapeando onde era, e aí a gente... Pedido de socorro. Eles já iam falando por WhatsApp, é tal lugar. Porque são lugares isolados, tecnologia aí, hein, Rafa? Tecnologia. Não, ajudou muito. O drone, cara, é uma ferramenta. Mas o drone é uma ferramenta que eu sou apaixonado por drone. Eu sou bem entusiasta de tecnologia, assim. Eu gosto do drone demais, porque o drone, ele consegue facilita te levar a lugares, te mostrar uma visão de tudo, assim, muito rápido e o bacana é que, às vezes, a gente pensa assim, a tecnologia ela consegue te dar muita agilidade e tudo, mas ela também poupa a vida de uma pessoa ter que ir lá. Então, você vai fazer um reconhecimento com o drone. E imagina se você tinha que deslocar alguém ou de barco para lá. E aí você vai com o drone faz esse reconhecimento. Já sabe até que tipo de equipamento você pode levar para você ir mais preparado para não se surpreender. Nós estamos caminhando para o fim, apesar de ter muita coisa para falar. E eu tenho uma pesquisa na cidade, secretário, com mulheres em vulnerabilidade que possuem intromissão familiar por dependência financeira. E a gente trabalha muito ali é uma pesquisa de mestrado na linha da violência contra a mulher. E isso lá? Como que está sendo assim? Porque é algo que já acontece em todos os lugares,
mas tem como mensurar? Tem relatos de pessoas que continuam passando por isso? Enfim, não sei nem como mensurar para colocar aqui, mas eu queria saber isso, porque a gente vai fazer uma ação junto com a Universidade Brás Cubas, o Centro Universitário Brás Cubas, né? Na primeira semana de junho, até estava comentando com vocês, em prol da dignidade menstrual, porque às vezes a gente esquece dessas questões, né, da mulher e tudo mais, para mandar absorventes. Então, fica todo mundo convidado, quem quiser estar, dia 6 de junho na Brás Cubas. Vai ter algumas palestras de algumas influências da cidade que se habilitaram gratuitamente para a gente recolher esse material e enviar para o Sul. Precisa se inscrever? Não, é só ir. Só aparecer. Só aparecer. Tem uma capacidade para 250 pessoas, né? E aí eu vou deixar aqui embaixo todos os detalhes. Vou deixar aqui embaixo os detalhes. Mas eu queria saber disso lá, porque a gente sabe que, né, o feminicídio hoje, a gente tem estatísticas absurdas também sobre, e tem algum olhar para isso? A gente falando de um estado, né? Vamos lá. Vamos começar aqui por, né, as estatísticas de feminicídio e violência contra a mulher, elas são num cenário, assim, vamos dizer, num cenário normal, de cotidiano, já são altíssimos aqui no nosso país. Nós pensando nisso, nós temos a Patrulha Maria da Penha aqui, da Guarda Municipal, que ela desenvolve um excelente trabalho. Sensacional, eu vou te falar. Só uma dúvida, é que eu fiquei com uma dúvida outro dia, eu lembrei, desculpa até interromper. Ela atende Mogi inteira, a patrulha? Mogi inteira. Mogi inteira. Itaiaçupeba também. Não, porque ficou numa dúvida disso uma vez. Não. A Guarda Municipal, até vale ressaltar, através do telefone 153, ela atende Mogi das Cruzes inteiro. E, às vezes, operações através do Condemate ou solicitação de algum município, atende outro município também. Bacana. Vamos lá, voltar ao meu... Desculpa. Não. O que acontece? Num cenário normal, já acontece muita, né? Nesse cenário de desastre, as coisas acabam extrapolando porque a lei, ela fica meio que de lado, né? Fica um negócio sem lei. Aqui em Mogi das Cruzes, essa preocupação nossa assim, com a mulher, a gente desenvolve um trabalho através da Maria da Penha que é sensacional. Foram mais de 3 mil atendimentos só nesse período que a gente inaugurou o COI. A gente tem o SOS Maria da Penha, onde a gente tem que divulgar mais. A gente está... um aplicativo onde a esposa... A gente tem as medidas protetivas, a gente tem as mulheres que têm mais vulnerabilidade, onde são acompanhadas pela Patrulha Maria da Penha. Nós fizemos, eu não sei te dizer o exato, mas diversas apreensões de pessoas que cometem violência contra a mulher. A última agora foi na área central, passou até no Datena agora. Foi uma mulher trans que acabou sendo agredida brutalmente lá na área central, onde nosso sistema de monitoramento e os TOTs acabou prendendo o cara em flagrante. Que legal, ó, a tecnologia. Chegamos lá, o rapaz preso, né, ele trocou de roupa, mas ele tá tudo sendo monitorado. Ele foi preso na hora que puxou a ficha criminal dele, então ele tinha 2 homicídios, diversas agressões contra a mulher. Então é assim, estamos falando num cenário normal, né? Então onde a cidade tem políticas públicas voltadas a defender a mulher, que nem Mogi das Cruzes, o prefeito sempre fala, isso aí você tem que trabalhar mais, e a gente está trabalhando cada vez mais com viaturas novas, aumentando o efetivo. No cenário ideal, assim, né? De estrutura, né? De estrutura. É algo que não acontecesse. Hoje a gente está formando mais 65 guardas municipais. Então, o prefeito aumentou 50% todo o efetivo da Guarda Municipal aqui de Mogi das Cruzes. Então, a gente vai ter quase o dobro de guardas. E a Patrulha Maria da Penha é um local que a gente tem muito carinho, onde esses guardas vão atuar e cada vez mais melhorar a segurança da mulher aqui no nosso município. Mas para isso precisa existir a denúncia. Até então, senão... Precisa existir a denúncia, né? Precisa existir a denúncia. Então, ela tem que ligar 153. Né? Toda vez que uma mulher se sentir vulnerável, tem que ligar 153 ou 190. 153 é a Guarda Municipal, 190 é a Polícia Militar. Liga que uma viatura vai te atender a sua ocorrência. Ligue, não deixe para depois, porque muitas coisas acontecem aqui. A gente tem diversos relatos de tentativas de feminicídio na nossa cidade, onde a Guarda Municipal, graças a Deus, eu tenho diversos aqui. Conseguiu atuar e prendeu o cara em flagrante. Bacana. E ele, entendeu? Teve a última, acho que foi em Jundiapeba, a moça estava toda sangrando lá. Meu e Deus. Foi com golpes de faca, enfim. Acabou sendo bem machucada.
Então a gente tem que denunciar. E quando eu vejo, por exemplo, uma agressão de alguém que não sou eu. Então, vamos supor que o Rafa está sendo agredido. O Rafa é uma mulher e ele está sendo agredido e eu vou denunciar. É válido, secretário? Ou precisa ser sempre o próprio Rafa? É válido até. A gente tem programas, né, principalmente em bares, em restaurantes, onde tem sinais que a mulher indica que ela está sendo abusado, está tendo algum constrangimento ou está sendo agredida. Então ela não precisa mais alarmar. A pessoa do lado viu, ela tem que ligar 153 e pedir para fazer a averiguação. A gente tem a rede, a gente tem apoio da rede, a gente tem políticas públicas. Às vezes o que falha é um pouco da comunicação para a própria mulher saber quais são as ferramentas que existem, né? Legal. Mas o 153 é fundamental ela ligar, ou alguém que vê esse tipo de briga ligar. É muito comum um vizinho ligar. Ou alguém ligar, denunciar, falar, tá acontecendo uma coisa aqui que não tá muito legal, né? É bom vocês virem aqui e tal. E a Guarda Municipal vai lá no local, vai averiguar e ver qual é a real situação. Hoje a mulher ela não precisa denunciar. Se as características de agressão física, alguma coisa assim, o próprio policial pode levar ela para fazer um exame de corpo de delito, levar ela no hospital, onde lá vai ser caracterizada a violência e... Legal, ele vai muito bom. ter que, Muito ele bom vai saber ter que, dessas informações. E hoje também ela não pode retirar a queixa, né? O processo ele decorre, né? Porque antes tinha que ter a vontade do denunciante. Às vezes por medo, né? Enfim, vários fatores como ameaça, lá elas acabam não falando. Tem muita coisa que... Mas hoje, graças a Deus, as políticas estão cada dia melhor. Funcionando para a mulher. E nesse cenário de guerra, né? Você fica... Aquém, né? Mulher, a criança, ela fica mais vulnerável, né? Então, acabam, né? E aquilo que eu falei, a facção, ela tá ali no meio. Porque você vai pro abrigo, você não fala, você de outra facção vai pro outro abrigo, vai não. Vai todo mundo junto. Vai todo mundo. Então, Meu assim, Deus. ficou um cenário bem... Mas aí, pensando nisso, né? A gente tem que ressaltar também que a Força Nacional chegou lá, né? Nós estávamos no quarto dia lá. Quarto dia. A Força Nacional chegou com reforço lá e acabou fazendo o policiamento em alguns locais, tá? Então tinha a Força Nacional, Polícia Federal, a guarda lá das cidades, a brigada que lá chama, não é Polícia Militar, é Brigada Militar, e a Polícia Civil. Então eles estavam fazendo esse mapeamento, mas é aquilo que eu falei. São muitos locais, precisa de muita ajuda, precisa de muita... Se no cenário que as coisas acontecem, quando você estava contando desses casos de Mogi, já é difícil você diagnosticar, né? Tudo isso, tem que empregar bastante tecnologia e as pessoas nisso. Imagina um lugar que você já não tem os acessos, que às vezes as nem pessoas não estão sabe em casa. Usar a tecnologia, né? A gente sente um pouquinho disso lá em Itaiá, porque é um pouquinho distante, né? Da dificuldade do acesso e da informação chegar, mas eu imagino num cenário catastrófico desse, potencializa isso, é bem, bem triste, né? Infelizmente são notícias ruins, mas que a gente precisa estar ciente. Eu até agradeço pelo compartilhamento, igual falei, a gente já tem muita coisa para falar, mas eu queria que vocês deixassem uma mensagem, o que vocês acham que é importante que essas pessoas que estão aqui em Mogi saibam ou que podem fazer para ajudar de alguma forma. Eu acho que assim, para mim eu só tenho que agradecer essa oportunidade de estar aqui e também de ter ido lá, porque isso foi uma experiência na minha vida que vai ficar para o resto da vida e que as pessoas continuem fazendo as doações, né, na medida do possível, continuem doando, porque isso faz muita diferença lá. E eu acho que as coisas vão acontecendo, e não só doação de alimento, vestimenta, eu acho que agora vai começar a baixar água, eles vão precisar muito de técnico, arquiteto, eles vão precisar de muita gente assim, que possa se doar um pouquinho, porque eles perderam tudo, então outras coisas que tem lá que eles vão conseguir, eles vão ter que passar por um reparo, por alguma coisa, e aí é muito difícil. Então acho que agora o grande desafio agora vai ser a reconstrução daqui para frente. Eu acho que isso eles vão precisar muito apoio, tanto psicológico, tudo, porque é muito difícil. A família que perdeu tudo. É um luto, né? E olhar para trás e não enxergar, é muito difícil. Você começar a reconstruir tudo isso, se você não tiver um apoio aqui do lado, você não consegue. Caramba. Então, é esse que eu deixo aqui, é um recado para que as pessoas se conscientizem e procurem ajudar da forma que puderem. Muito bom. As doações são importantes, elas devem continuar, mas a gente tem uma ferramenta também que a pessoa, às vezes, que não consegue
doar, mas ela pode orar, ela pode rezar, independente Muito da crença que ela muito bom, tiver, secretário. tá? Ela pode fazer essa corrente de fé. energia positiva para lá, é muito importante isso aí. Com certeza isso faz diferença. Né? Eu acho que isso é fundamental para o ser humano e para continuar a vida, né? E a comunhão entre nós, né? Muito bom. Valorizar mais, às vezes, os momentos que a gente tem. Né? Os momentos que a gente tem, porque você às vezes valoriza simples, muito. né? A maioria dos crimes ele ocorre por causa de bem material, né? Não importa se é um carro, se é um relógio, se é, enfim. E você vê num cenário desse que os bens materiais, eles não valem de eles fato não valem nada. nada. Você pode estar com sede ali e ter R$1 milhão ali, o dinheiro não vai se tornar água. Se não tiver algum local para você comprar água, ele não vai. Mas nesse cenário de guerra, ele não tem local para você comprar água, então você acaba se tornando muito vulnerável. E é assim, a natureza ela não escolhe classe social. A gente via mansões, viu casebres, viu pessoas que moravam na rua, como moravam em mansões, todos na mesma situação. Todo mundo embaixo d'água. É um momento bem então, de reflexão. Muita oração, muita fé. Continue doando. É aquilo que eu falei, as roupas, deu uma orientação da Defesa Civil do Estado de São Paulo. As roupas não estão indo mais destinadas para o Rio Grande do Sul, mas podem ser destinadas para a Operação Inverno, que vai começar aqui na nossa região. Aqui certo? também tem as necessidades, tem as né? necessidades. O Fundo Social de Mogi, ele está recebendo doação? É porque eu vi na fase está de recebendo. Está recebendo doação, o Fundo Social está recebendo doação. A gente pode deixar depois na descrição. A gente pode até pensar num ponto de apoio para depois destinar para lá, né, Rafa? Vamos colocar mas tem uma parte, tem um fundo social que já recebe, né? Isso que se a gente pode deixar a rede social do Fundo Social, aqui, a gente pode pôr outros endereços. Sim. De igreja, eu frequento Bola de Neve, lá também está sendo um ponto de apoio, então também está recebendo, mas em Terçopeba acho que é importante a gente pensar, né? Sim. É porque às vezes não tem um local físico que dá para armazenar e depois colocar, mas a gente pode pensar e colocar aqui embaixo também, né? Bacana. Bom, eu quero agradecer muito, né? Foi um privilégio tê-los aqui conosco, de verdade, são informações super importantes. Gostaria que fosse um momento, né, mais alegre, mas na verdade a gente fica muito reflexivo mesmo. Mas eu acredito que você que está em casa tem que repensar em muitas coisas como nós aqui, né? Sim. E nós temos muito motivo para agradecer. Então, eu acredito que é isso. Agradecer por tudo que a gente tem. Se a gente puder ajudar, continuar ajudando, continuar mobilizando. Como o secretário falou, uma das questões bem importantes, não sair indo, né? Sem ter técnica, sem saber o que vai fazer. Então, tem as pessoas capacitadas como eles para procurar. Eu acredito que isso é importante também ressaltar. E é isso. Muito obrigada, gente. Valeu, muito obrigado. A experiência foi uma coisa muito impactante estar aqui e receber esse relato de vocês. Fico feliz de como a gente, como mogiano, poder participar indiretamente, né? Porque vocês foram lá representando o nosso município e a gente pode participar indiretamente, seja com doação ou até com a cidade. E agradeço demais. Valeu. É isso aí.